Olá, irmãos, paz do Senhor Jesus, tudo bem? Como é que está você aí no conforto da sua casa? Nós estamos aqui hoje no templo, no nosso templo lindo e maravilhoso que o Senhor nos deu para transmitir essa mensagem a toda a igreja, a toda a família Yeshua, a todos os nossos amigos que estarão conectados no Facebook, no YouTube. Amém? Sem mais delongas, gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Levítico. Nós vamos ler do capítulo 9, a partir do verso 6. Livro de Levítico, no capítulo 9, a partir do verso 6, nós vamos até o final. O tema da nossa palavra hoje é o caminho do fogo. Nós vamos ver aqui uma lição maravilhosa no livro de Levítico, que talvez seja o livro mais difícil, de mais difícil compreensão. Por isso que a gente vai ler o texto inteiro e a partir desse a gente vai estar falando sobre a chama divina, sobre o fogo que vem de Deus, mas a gente vai estar falando também do fogo estranho, daquilo que vem do homem. Amém? Vamos lá, Levítico 9, verso 6. E disse Moisés: essa é a parte que o Senhor ordenou que fizesseis, e a glória do Senhor vos aparecerá. Grava isso, a glória do Senhor vos aparecerá. E disse Moisés a Arão: chega-te ao altar e faze a tua expiação de pecado e o teu holocausto, e faze expiação por ti e pelo povo. Depois faze a oferta do povo e faze expiação por eles, como ordenou o Senhor. Então Arão se chegou ao altar e degolou o bezerro da expiação, que era por si mesmo. E os filhos de Arão trouxeram-lhe o sangue e molhou o seu dedo no sangue, e o pôs sobre as pontas do altar, e o restante do sangue derramou à base do altar. 10. Mas a gordura e os rins, e o redenho do fígado de expiação do pecado, queimou sobre o altar, como o Senhor ordenara a Moisés. Porém a carne e o couro queimou com fogo fora do arraial. Depois degolou o holocausto, e os filhos de Arão lhe entregaram o sangue, e espargiu-o sobre o altar em redor. Também lhe entregaram o holocausto nos seus pedaços, com a cabeça, e queimou-o sobre o altar. E lavou a fressura e as pernas, e as queimou sobre o holocausto no altar. 15. Depois fez chegar a oferta do povo, e tomou o bode da expiação do pecado, que era pelo povo, e o degolou e o preparou por expiação do pecado, como o primeiro. Fez também chegar o holocausto e ofereceu segundo o rito. E fez chegar a oferta de alimentos, e a sua mão encheu dela, e queimou-o sobre o altar, além do holocausto da manhã. Depois degolou o boi e o carneiro em sacrifício pacífico, que era pelo povo. E os filhos de Arão entregaram-lhe o sangue, que espargiu sobre o altar em redor. Como também a gordura do boi e do carneiro, a cauda, e o que cobre a fressura e os rins e o redenho do fígado. E puseram a gordura sobre os peitos, e queimou a gordura sobre o altar. Mas os peitos e a espádua direita, Arão ofereceu por oferta movida perante o Senhor, como Moisés tinha ordenado. Depois Arão levantou as suas mãos ao povo e o abençoou, e desceu, havendo feito a expiação do pecado e o holocausto e a oferta pacífica. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, depois saíram e abençoaram o povo. E a glória do Senhor apareceu a todo o povo,
porque o fogo saiu de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que vendo todo o povo, jubilaram e caíram sobre as suas faces. Diz aí, ai, ai, ai. Meu Deus, que texto complicado, né? Difícil, um ritual cheio de nuances, cheio de pormenores. Mas calma, calma que a gente vai chegar lá. E eu creio que ao final desse vídeo você vai ter não só uma compreensão melhor sobre este texto especificamente, esse texto, mas também uma visão melhor e uma visão maior sobre o livro de Levítico e todos esses rituais. Vamos lá? Você está pronto? Este é o rito de Deus, este é o caminho do fogo santo. É algo que Deus específico nos deu, que Ele queria nos ensinar, que Ele queria mostrar ao seu povo ali no deserto. Aqui estão as regras para que se fizessem holocaustos e sacrifícios na tentativa do homem de se relacionar com Deus. Na tentativa do homem de se relacionar com o ser divino. Através desse sacrifício, através desses holocaustos, Deus começa a mostrar um caminho. Deus começa a se revelar através desses rituais, algo tremendo que ele gostaria de fazer. E então, Arão resolve obedecer e Deus responde com fogo. Olha só a promessa, lá no verso 6. Moisés diz: essa é a coisa que o Senhor ordenou que fizesseis, e a glória do Senhor vos aparecerá. Vamos ver aqui que no verso 26 há essa promessa, há essa indicação que Moisés dá de algo que Deus vai fazer. E a gente já leu no versos 23 e 24 que a coisa aconteceu, mas para que a coisa acontecesse, foi necessário algo tremendo. Foi necessário que fosse feito da forma como ordenado. Amém até aqui? Aí nós temos uma tremenda lição aqui, né? Deus cumprindo a sua promessa, em face ao quê? A uma obediência e a uma confiança do seu povo. Nós como podemos crescer e multiplicar, nós sendo obedientes a Ele? O fogo santo se manifesta, o povo se alegra e uma maravilha acontece diante dos seus olhos, acontece diante dos nossos olhos. Eu vejo aqui uma aceitação divina, onde eu sou acolhido, onde eu sou afirmado, onde eu sou validado, onde eu sou legitimado por Deus, porque a espiritualidade, ela viaja no sangue da expiação. Ela não é perfeita, mas sabe quem é o perfeito. Aqui que está a questão, né? Quem é o perfeito? Que nos aperfeiçoa, porque nós somos imperfeitos. Nós estamos escondidos sob a graça. Essa é a história do fogo santo em oposição ao fogo estranho. Aqui o fogo é usado para consumir as entranhas dos holocaustos, das ofertas perante o Senhor. Lembra que essas entranhas, né, fala do quê? Do nosso interior. Aquilo que foi queimado ali diante do Senhor. Os rins, o fígado e os intestinos. Talvez numa outra oportunidade a gente vai poder aprofundar mais sobre isso. O fogo, ele aparece como um validador da oferta feita a Deus, comprovando que esse rito, ele é genuíno e esse pacto do povo para com o seu Criador. O fogo, só um paralelo aqui, algo para a gente entender. O fogo ele é considerado como um símbolo sagrado por quase todos os povos e quase todas as religiões. Tem sido um instrumento de proteção de Deus, conforme, para quem gosta de anotar, né?
conforme Números 9:16. Ele é também o símbolo do Espírito Santo, como diz Isaías capítulo 4, verso 4, e o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 3. É um símbolo também de manifestação da glória e do poder divino. Vamos ver, por exemplo, na sarça ardente, lá em Êxodo capítulo 3, verso 2, a vindicação da lei logo em seguida, em Êxodo capítulo 3, verso 4, a vitória de Elias em 1 Reis capítulo 18, verso 38, mais para frente eu vou estar falando um pouquinho sobre essa passagem, que eu acho tremendo também, lembrando que o pastor Marcos pregou sobre ela, no domingo passado. Além disso, o fogo ele é um sinal apocalíptico de juízo. Nós temos a passagem da destruição de Sodoma e Gomorra, está lá em Gênesis 19, 24. Também em 2 Tessalonicenses 2, 2 Tessalonicenses capítulo 1, verso 8, fala que Jesus vai voltar em chama de fogo. Também o fogo ele aparece associado a pragas, como está lá no livro de Êxodo capítulo 9, verso 23 e 24, Números 11, versos 1, 3 e 4, e Números 16, verso 35 e o 5 também. Além disso, há profecias que advertem acerca da destruição pelo fogo que aguarda o mundo. A gente vê muitas passagens em Apocalipse falando sobre isso. Por exemplo, Apocalipse 8, 7, Apocalipse 11, verso 5, Apocalipse 18, verso 8, 29 e também 2 Pedro, capítulo 3, do verso 10 ao 13. Lembrando que você vai ter acesso a essa palavra depois, se você quiser confirmar todas as palavras, você vai dar um pause e você vai vindo uma por uma e vai estudando. Por isso que a gente está falando rapidamente sobre elas, para que a gente não gaste muito tempo lendo, apenas citando. Bom, a chama divina, ela se acende. Aquela que passou pelos ritos da graça. E ela que percorreu o caminho sagrado do fogo, amém? Onde o sacrifício é oferecido fora do arraial. Este é o que chamamos de fogo válido, assim como Jesus fez. Agora nós vamos ler Hebreus capítulo 13, os versos 11 e 12, para a gente fixar este ensino. Porque os corpos dos animais, cujo sangue é pelo pecado, trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, eles são queimados fora do arraial. 12. E por isso também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Ou seja, fora dos muros de Jerusalém. Ali no Gólgota, no Monte da Caveira. Ali que o nosso Jesus se ofereceu. Então não basta trazer somente o fogo, tem que ter o fogo e tem que ter o sangue, mas o sangue ele é derramado antes. Diz aí para o seu irmão, sua casa, o sangue ele é derramado antes. O que nós tiramos de ensino sobre isso? A cruz vem antes do Pentecostes. Tremendo, né? A cruz, ela vem antes do Pentecostes. Um fogo sem sacrifício é uma mera liturgia pagã. Olha só o que Jesus nos disse: permanecei da cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Depois da cruz, esse Pentecostes que eu tive, que você teve, ele acontece. Então, até aqui, espero que você esteja tendo essa compreensão. A compreensão que eu tive lendo esse livro, que chama O Caminho do Fogo, fazendo essa síntese, fazendo essa análise, e também, lógico, colocando as minhas observações, eu entendi que Deus, Ele tem as suas coisas, Como diz ali em Eclesiastes, o tempo e o modo pertencem ao Senhor. Então não adianta eu colocar
o carro na frente dos bois. Para que eu chegue, para que eu tenha essa experiência com o Espírito Santo, para que eu tenha esse calor queimando dentro de mim, essa chama divina, eu tenho que passar pela cruz. Assim eu posso dizer que Pentecostes sem cruz é apenas uma espiritualidade sem paixão por Deus, sem a consciência, sem a gratidão de que eu fui reconciliado, que eu fui justificado, que eu fui santificado, e muito menos sem uma dependência radical de Deus. Bom, então, no capítulo 9 e no capítulo 10 do livro de Levítico, nós temos dois parâmetros, né? O capítulo 9, que é essa questão da chama divina, do fogo de Deus, ele depende de Deus. No capítulo 10, que a gente não leu ainda, nós vamos ler mais para frente, que fala do fogo estranho, ele depende de mim. Então, vamos lá. Aquilo que depende de Deus. Este primeiro movimento, ele oferece sacrifício pelo povo e traz diante de Deus a confissão da sua culpa, do seu pecado. Vamos lembrar que Moisés, ele orienta Arão a oferecer primeiro por ele e depois para o povo. O que nos leva hoje a entender o papel do líder cristão de se oferecer a Deus como modelo, um modelo de sacrifício. Como? Em arrependimento, em confissão de pecado, em quebrantamento para ser usado por Deus. Depois então, oferece o holocausto que celebra o pacto de misericórdia divina para com o seu povo. E o terceiro passo é a oferta pacífica, que fala de paz, de encontro, de uma consciência tranquila diante de Deus. Lá no livro de Romanos, no capítulo 5, verso 1, fala: tendo, pois, sido justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só, já fazendo esse paralelo de Levítico com Romanos, com o Novo Testamento. E finalmente, a presença e relação do Senhor com o seu povo é ceia, é encontro, é oferta de manjares. Só depois disso tudo é que a bênção de Deus vem, que a sua glória se manifesta e que o fogo de Deus cai. Irmãos, não tem como eu falar sobre isso e não citar aquela passagem de Elias, lá no monte, desafiando os profetas de Baal. Olha aí na sua Bíblia, em 1 Reis, capítulo 18, a partir do verso 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme ao número dos filhos, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o seu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços, está vendo aí o sacrifício? E o pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-o sobre o holocausto e sobre a lenha. Neste momento, ele está lavando este holocausto. Também um paralelo muito bonito ali do livro Levítico com as nossas vidas. E disse: fazei-o segunda vez, e fizeram segunda vez. E disse ainda: fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, até o rego encheu de água. 36. Sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde,
o profeta Elias se aproximou e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou o teu servo e conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus e que tu fizeste voltar o seu coração. 38. Então caiu o fogo do Senhor, aleluia, e consumiu o holocausto, e consumiu a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda toda a água restante que estava no vão. O que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Você consegue enxergar esse paralelo com o livro, com a passagem de Levítico capítulo 9? Eu consigo ver aqui, porque nos dois caiu fogo diretamente do Senhor. E qual que foi a posição do profeta? Vamos ver. Eu não sou apenas salvo pela graça, eu sou santificado, eu sou ungido, eu sou revitalizado e qualificado por ela. A manifestação do fogo divino aqui é fruto de um relacionamento de Elias com o Criador, a certeza de que Deus estava com ele, a certeza de que o Pai responderia com fogo. Este é o que eu vejo. Não havia nada que não fosse de um relacionamento verdadeiro, preparado para que essa manifestação acontecesse. Não há dom verdadeiro e nem carisma genuíno sem que haja sido resultado de um encontro com essa graça divina. Significa para nós que o Pentecostes sem o sangue é apenas um circo carismático, não é avivamento espiritual. O fogo sem a cruz é apenas uma pirotecnia religiosa, onde nós soltamos fogos, nós colocamos luzes, nós fazemos barulho, mas o Senhor não está presente. Diz aí, não há Pentecostes sem cruz. O segundo movimento que nós precisamos entender, ele está ali no livro de Levítico, capítulo 10, verso 1 ao 3. Este segundo movimento é aquele que depende somente de mim. Eu posso ser o fabricador de fogo, e você vai entender agora. Levítico capítulo 10, verso 1 ao 3. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogo, e colocaram incenso sobre eles e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhes ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E disse Moisés a Arão: isso é o que o Senhor falou, dizendo: serei santificado naqueles que se chegaram a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão calou-se. Vamos fazer só uma recapitulação. No capítulo 9, nós vemos todo aquele ritual. Moisés falou: Arão, faça isso. E Deus vai responder com fogo. Então, todo aquele rito, toda essa passagem, ele foi feito. E a gente viu ali nos versos 23 e 24 que assim o Senhor fez. Assim veio o fogo do Senhor. Mas aí esses dois caras, sacerdotes do Senhor, ungidos da cabeça aos pés, todo o óleo derramado, que assim era feito, segundo o rito sacerdotal, segundo o ensinamento levítico. Então o primogênito Nadab, seu irmão Abiú, vendo todo aquele movimento, eles quiseram mostrar também todo o seu poderio, toda a sua influência, e foram lá atrás, pegaram um foguinho ali e vieram oferecer diante de Deus. Só que Deus não aceita esse mover desse fogo estranho, sabe? Ai, ai. Então essa é a segunda opção, a do fogo estranho. Tem a ver com o projeto de
espiritualidade que acaba em quê? Em rejeição divina, gerando juízo, gerando crise. Este foi o projeto de Nadab e Abiú, uma espiritualidade que com intenções humanas, ou seja, as minhas decisões, a minha confiança, as minhas pretensões, os meus aparatos, os meus métodos carnais e meus conceitos vazios de conteúdo, termina com juízo divino. Quantas vezes, meus irmãos, eu vi um mover de Deus genuíno ali, espontâneo, fruto de uma graça divina, fruto da presença divina, em querer nos abençoar, em querer nos dar, nos revelar a nós com uma intimidade, sabe, ali nós em oração, em quebrantamento, nos derramando, e aí num fogo santo que nos contagia, que nos impulsiona a fazer missões, que nos constrange com os nossos pecados, sabe, que revela como os nossos projetos são mesquinhos, que nos leva também a renovar aqueles votos de santidade, sabe, de consagração a Deus. Quantas vezes eu vi isso, aquele ambiente preparado, aquele ambiente onde o Espírito Santo fluindo, né, através de profecias de um irmão para outro, um ambiente gostoso, um ambiente perfeito, e de repente alguém pega o microfone e tenta controlar esse ambiente. Normalmente a pessoa diz, eu estou sentindo isso, eu estou sentindo aquilo, Deus não sei o que, Deus falou isso, mas na verdade a pessoa ela quer controlar. Várias vezes eu vi isso, muitas pessoas tentando fazer isso. E o que acontece logo em seguida? A presença de Deus se esvai. O Espírito Santo ele não compactua com isso, porque aquilo que vem dele é genuíno, é maravilhoso. E na nossa falta de espiritualidade, na nossa falta de sensibilidade, em saberem que Deus está fazendo, em saberem que o Pai está fazendo algo novo, alguém vem com o seu incensário, né, com o seu foguinho de Nadab e Abiú, e desfaz todo aquele ambiente, porque o Pai não se agrada desse fogo produzido fora dos ritos da graça, é fogo estranho. Bom, esse tipo de movimento, esse tipo de projeto, é algo que se encontra ao alcance da nossa mão. Ele pode ser comprado em qualquer esquina. Você pode aprender a fazê-lo, pois há muitos cursos que ensinam a fabricar espiritualidade desse tipo, como a de Nadab e Abiú. Podem se encontrar incensários à venda, fogo em pacotinhos, em biscoitinhos da sorte. Está tudo à mão para que se desejar. É só digitar no Google ou no YouTube e pronto. Fogo quentinho saindo. Não demanda dependência, mas independência. Não demanda caráter, mas organização. Eu não estou dizendo que se você pegar uma palavra de um pastor abençoado, de um irmão que você sabe que foi usado por Deus, né? Em alguns tem até um ditado que fala sobre isso. Você pode usar a lenha, desde que o fogo, né, seja seu, seja buscado ali, seja do seu relacionamento com o Espírito Santo. Afinal, o que nós estamos buscando para a nossa geração? Nós estamos buscando um povo ardendo diante de Deus, ou gente incendiada por fogos de artifício de uma pirotecnia que Deus não faz parte? Isso é tão sério que este fogo que provém de Deus e queimou Nadab e Abiú é como um vômito divino. Automaticamente eu já lembro de Apocalipse 3:16, quando Jesus diz: porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. São palavras pesadas e fortes, mas denota aquilo que Deus quer de nós. Deus quer que nós sejamos brasas vivas, ardendo diante dele.
Nós não queremos essa espiritualidade, essa casca, né? essa coisa fabricada. Nós queremos algo genuíno. E isso é que alcança as pessoas, isso é o que alcança os corações, é isso que transforma os corações. O caminho sutil que nos leva da chama divina ao fogo estranho é a presunção. Precisamos do discernimento para percebermos o quanto essa mecânica espiritual ela já existe dentro de nós. Nós temos que ter em mente que este fogo estranho é sempre fruto de uma decisão humana. Diz aí, decisão humana. E nós temos que ter o cuidado, porque não é só porque algum dia nós já provamos de algo genuíno, de algo autêntico, de algo fantástico que Deus fez em nós e através de nós, e caiu fogo do céu, que nós estejamos imunes ao fogo estranho. Muitas vezes nós comprovamos que o fogo de Deus acontece mesmo, que é verdadeiro, mas mesmo assim, nós caímos na tentação de partir para os nossos próprios empreendimentos, achando que o divino já está domesticado. Aí está a nossa presunção, o nosso pecado, a nossa arrogância, a nossa falta de dependência. Neste episódio de Nadab e Abiú, o nome de Deus estava presente, os objetos sagrados, eles estavam presentes, a liturgia estava presente, mas Nadab e Abiú resolveram que eles deveriam impressionar Deus com Deus. Resolveram que para Deus, mais importante que a palavra dele, do que os conteúdos que ele afirma, que o caráter dele, do que seus sentimentos, da verdade que ele afirma, seria fazer algo em nome dele. Quantas vezes nós vemos isso? Né? Usamos o nome de Deus, o nome de Jesus, e ele nem está ali. Lembra, né, do ponto de vista do direito, quando eu digo em nome de Jesus, significa que eu sou o quê? Né, eu sou um embaixador, eu sou um resgatador, eu sou um emissário e eu estou aqui em nome de Jesus. E eu estou aqui no nome de Deus, para que a obra dele seja realizada. Mas para isso, eu tenho que estar nessa sintonia com o Espírito Santo, para ter a certeza daquilo que eu estou falando, se vem realmente de Deus. E aí, eles não queriam nem saber o que Deus pensa. Eles não queriam saber o que Deus estava pensando, nem o que Deus dizia. O que eles achavam que era importante era se aproximar de Deus em nome de Deus. Porém, Deus se importa com a sua palavra. Oh, meu Deus, que a palavra de Deus se cumpra nas nossas vidas. Nadab e Abiú, meus irmãos, eles não morreram porque eles eram ateus. Eles não eram ateus, muito pelo contrário. Mas porque eles se habituaram ali a Deus. Eles se habituaram, não tiveram a consciência de que Deus não se impressiona com o seu próprio nome. E o que tudo isso gera? O que esse fogo estranho gera? Olha só, tem uma lista de coisas aqui que vai engendrando o nosso caráter. Ele gera uma ilusão de poder espiritual, gera uma sensação mística de controle sobre o sagrado, faz sentir que se tem o poder na mão. Gera um caminho mais curto, porém largo, mais fácil, mas que termina em juízo. Gera uma vida sem compromisso com a verdade, mas apenas com a funcionalidade. Gera uma unção incendiária e suicida, pois o óleo que unge é o mesmo que incendeia. Gera uma vida fundada na comunicação, na arte de impressionar, apenas isso.
ela não está calcada na verdade. Pois é, neste caso, verdade seria uma coisa secundária. O que é importante é a capacidade de impressionar. Vamos ver na nossa geração o que nós estamos vendo nesses dias de isolamento, esses dias de pandemia, de coronavírus. Daqui a alguns anos você vai estar vendo este vídeo, você vai estar revendo e você vai falar assim, poxa, mas quanto sensacionalismo foi colocado, quanta palavra deturpada na mídia escrita, na mídia falada, onde muitas pessoas, eles querem tocar o terror, eles querem impressionar com números, com fotos de covas, de centenas de caixões, de coisas que nem estão ligadas à nossa realidade deste momento, mas foram de uma realidade passada, apenas com o objetivo de impressionar, mas nenhum compromisso com a verdade. Agora, o que essa chama divina, o que ela gera dentro de nós, o que ela significa para cada um de nós? O fogo que vem de Deus gera a invasão da divindade santa de Deus na nossa existência, cheia de ambiguidade. Apesar de mim, eu passo pelos ritos da graça. Eu passo e reconheço a minha culpa. Um pacto é firmado, a minha consciência ela é pacificada, a minha vida é convidada a celebrar diante de Deus. A bênção de Deus, ela é imposta sobre mim, a glória de Deus me abraça, o fogo de Deus me queima com graça e invade toda essa minha ambiguidade. Eu sei quem Ele é e eu não sou, e sabendo que eu não sou, eu me visto da graça dele. O fogo de Deus significa o derramar do amor de Deus apaixonado por nós. Quando este fogo vem de Deus, a gente se incendeia, se apaixona de ternura, se desarvora pela graça de Deus. A isso sim, é essa devoção apaixonada. O fogo divino produz em nós o poder sobrenatural, não inventado, não produzido, de impressionar os outros para a graça em Cristo. E o nome disso é unção. Graças a Deus. Você pode dizer na sua casa, no conforto do seu lar, graças a Deus, que existe uma chama divina, que existe um fogo que vem de Deus, algo que é genuíno, algo que é do seu Pai para o seu Filho. E a partir disso, ele é derramado. Ele é derramado a partir de um púlpito. Ele é derramado a partir daquele evangelismo tete a tete. Ele é derramado a partir de algo que você posta ali, que você ora antes, que você pede a Deus para que essa graça se manifeste, de algo que você produz com suas mãos, de algo que você vende, de algo que você comunica e contagia vidas. Este é o propósito da minha vida. Eu acredito que seja o propósito da sua vida também. Receber algo de Deus e transmitir com unção, transmitir com graça, buscando nas verdades da palavra de Deus e não sair dessa verdade. Meus queridos, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe sua casa, que Deus te abençoe o seu lar, que Deus ganhe seu coração nesses dias, para que você se volte a Ele, em buscá-lo, em amá-lo, em desejá-lo, e aí você vai ver, você não consegue reter para si, você quer falar, você quer testemunhar deste amor maravilhoso. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe você, Deus abençoe a nossa igreja e logo, logo estaremos juntos novamente, nos abraçando, provando deste calor maravilhoso que eu estou morrendo de saudade já.
Amém. Glória a Deus. Uma boa noite a todos. Na paz do Senhor Jesus.